Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos no mês de setembro, né? E no mês de setembro a gente fala muito sobre a prevenção do suicídio, sobre a conscientização desse tema, que é um tema tão comum hoje nos nossos dias, né? E principalmente de saúde mental, né? E é importante que a igreja desperte para esse tema. É importante que a igreja esteja dentro, esteja sendo informada sobre esse tema, porque isso pode estar acontecendo, né, essas questões da saúde mental, pode estar acontecendo com quem está do nosso lado, e pode estar acontecendo com a gente mesma, né? Então, para a gente falar aqui hoje um pouquinho sobre esse tema, né, sobre a vida emocional da mulher cristã, eu convidei duas mulheres de Deus abençoadas, muito especiais. A primeira é a Daniela Savassi. Vem cá, Dani. A Dani, gente, ela é jornalista, produtora e atriz há mais de 20 anos. Ela trabalhou na Rede Super de televisão, foi membro aqui da Lagoinha Mangabeiras e hoje ela está lá na Igreja Batista Central. Seja muito bem-vinda, viu? A nossa outra convidada, ela também é uma bênção, ela é apaixonada por Jesus e por pessoas. Para trabalhar com pessoas, tem que ser apaixonada por pessoas, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é psicóloga com pós-graduação há mais de 20 anos. E ela vem aqui, ela faz parte aqui da nossa igreja, da nossa família. Vem cá, Lorenza Lacerda. Glória a Deus. Esse culto está lindo. Então, fiquem à vontade, mulheres. Agora tá. Vê o seu aí, Lorenzo. Ai, gente, que delícia voltar aqui. Não, eu tô chocada. Como que você voltou aqui? Delícia voltar aqui, depois desse louvor que foi lindo também, emocionante. Estamos todas lindas aqui, mulheres maravilhosas. Hoje é dia do rosa, bom que eu acertei. Vamos aqui, porque a gente tem um rápido momento, né? 15 minutinhos aqui para a gente falar desse assunto que é tão importante, né? Principalmente aí para nós mulheres. E vamos aproveitar aqui a Lorenza, toda a sabedoria de Lorenza. Primeiro, bem-vinda, né? Dá um oi pro pessoal no microfone. Gente, peraí, porque eu acho que eu falo tão alto que nem necessita do microfone, entendeu? Mas muita saudade de vocês. Aliás, eu amo essa igreja, né? Quem me conhece sabe. Amo a Dani, estou feliz demais de estar aqui com a Dani. Eu também. Essa vai ser sempre a minha igreja do coração, né? A igreja que eu comecei. Lorenza, então vamos falar um pouquinho, porque a gente ouve muito falar que as mulheres são mais propensas a terem depressão. É mito ou verdade isso? É totalmente verdade. É. Por quê? Vamos entender, né? Quando a gente fala de mulher, eu falo que a mulher é tão preciosa que ela não é uma caixa básica. Ela é uma caixa cheia de laço. Ela é uma caixa daquela que você tem que tirar nó. Aí você vai olhando, ao mesmo tempo que ela é nude, ela vira, ela fica mais colorida. Por quê? Na verdade, a mulher ela tem várias transições. Transições hormonais. Ela tem o quê? Uma sensibilidade maior em relação ao mundo. Muito maior. Ela tem uma perspicácia ao outro, ao sofrimento do outro. Quantas de nós assistem um filme e chora? É bem mais difícil acontecer isso com um homem, não é, Dani? Então, assim, sensibilidade, né? Um olhar do todo. Um olhar do todo. E a gente tem também, por exemplo, a questão desse hormônio, ele vai oscilando muitas vezes. Então, na verdade, a gente pode dizer que seriam 2-1. Estava até verificando os dados. Para cada 2 mulheres,
somente um homem tem a possibilidade de ter depressão. Então, se for olhar aqui seria todo mundo, só metade. Então, gente, é muito, né? E as mulheres, elas têm o que também? Elas têm, além do social, disso tudo que a gente falou, ela tem uma coisa que chama muita atenção. Ela é ligada à humanidade. Eu vou chamar isso de... A mulher, ela tem uma solidariedade maior ao outro. O homem, às vezes, é um pouquinho mais egoísta, né? O homem, ele vai mais pro racional. E a mulher trabalha, ela vive, ela transita no emocional. Então, como a gente transita no emocional, é muito mais fácil a gente ser atacada, por exemplo, quando a gente está assistindo uma notícia. Quem aqui parou de assistir jornal porque estava pesado? Eu passo. Todo mundo. Aí, eu gostei da dica. Eu falei, gente, eu tenho que respeitar meu. Aí eu comecei a assistir os nossos só pra ver que, assim, aqui no Brasil estava fazendo terrorismo e eu comecei a assistir. E me interessei, depois eu voltei, né? Mesmo tempo. Mas me falaram isso mesmo. Mas é necessário, Me né? falaram, engraçado, falaram que teve uma amiga minha que foi morar fora e ela falou que ela foi morar na Suíça. E ela falou, gente, eu ligava a televisão lá e não tinha nada de filme de matança e de notícia ruim, nada. É super leve, assim. Aí as pessoas são mais felizes, né? Porque você absorve aquilo que você vê. Então, se você vê tragédia, você vai absorver tragédia. Você vai ter um pensamento muito mais... Eu não gosto da palavra negativo. Você vai ter um pensamento intrusivo muito mais forte. Mas se você convive com coisas boas, você vai se fortalecer. Então, essa é a questão. Então, meninas, eu tenho que falar para você que realmente a mulher tem uma tendência maior à depressão. E como que a gente resolve isso? Terapia, a mulher tem que se... Quais são os sinais para a gente identificar, assim, que a gente, de repente, está entrando? Eu sempre falo, Dani, que a questão da mulher, a gente precisa... A coisa mais difícil que tem é o autoconhecimento. Mas nós precisamos buscar. Como que acontece o autoconhecimento? O autoconhecimento começa com um simples autocuidado. O que é um autocuidado? Quando você vai lavar um rosto, você vai cuidar de um cabelo, isso você está amando, porque nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Se essa mulher passa a deixar isso de lado, já é um sinal. Se ela era uma mulher alegre, cativante, ela muda, ela começa a oscilar o temperamento, a questão do humor, é o segundo sinal. Depois a gente tem aquelas dois tipos de pessoas. Aquela que se torna muito hiperativa, sendo que ela não é. Ela começa a forçar o ambiente. Alguém já viu isso? Aquela pessoa que... E aí, gente? E você vê que não é o real dela. Então, também é um outro sinal. E o que a gente pode chamar também do casulo. Quando a pessoa ela começa a se enclausurar. Você liga para ela, ela não te atende. Que já é um alerta aqui para o Setembro Amarelo. Isso daqui já é uma característica para o Setembro Amarelo. Ela começa a não atender, ela começa a não ter a disponibilidade para os outros, porque, na verdade, ela está fugindo de todo mundo e de tudo. Então, mulheres, quando vocês perceberem estes comportamentos, a gente tem que ter a sabedoria. Sabedoria. Existe muito preconceito de procurar um psiquiatra, um psicólogo. Principalmente dentro da igreja, né? Perfeito. A gente já entra até numa questão que eu ia colocar aqui, porque dentro da igreja, geralmente, o pessoal fala, é porque não está sem fé, porque fez alguma coisa errada, porque tem que orar mais. E nem sempre é assim, né? Existe essa coisa espiritual, né? Essa influência espiritual existe, mas não é só isso, né? Eu vou falar uma coisa que possa até soar agressivo, mas eu acho que às vezes é necessário. A gente tem que prestar atenção. Conhecimento é diferente de achismo. Vocês não podem achar.
vocês têm que pesquisar. Então, o que a Dani falou é muito sério. Porque a fé, primeiro, quando a pessoa julga o outro, ela está triste, é falta de fé. Gente, isso é terrível o que você está fazendo com a pessoa. Você está massacrando essa pessoa. Se ela está num buraco, você está fazendo o seguinte, cavando com uma pá para ela ir mais fundo. Então, por favor, não façam isso. Se você é uma pessoa cristã, na palavra fala, chora com quem está chorando e sorria com quem está sorrindo. Não é para você julgar. Então, a questão da religião, né? Eu não gosto de falar religião, a questão da nossa fé, do Senhor. Gente, é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Mas ela pode ser abalada num momento de tristeza? Sim. Eu, por exemplo, várias pessoas que eu conheço, tem vezes que você não dá conta de orar. Vou dar uma dica aqui minha, pessoal. Quando eu não consigo, quando você está em alguns desafios, eu ponho um louvor. Aí, se uma pessoa, imagina a Dani está aqui e fala assim, Ló, não estou orando. Eu falo assim, nossa, que absurdo, é por isso que você não está se curando. Olha o que está acontecendo, olha o que eu estou fazendo com ela. Então, a gente precisa ter essa transição mais leve, essa sabedoria. Então, saúde e os médicos foram, gente, são presentes de Deus. Deus não nos capacitaria para cuidar de algo. Então, se alguém tem preconceito aí, faz assim, joga fora. Joga fora no lixo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Amém. Porque a gente tem que ter essa liberdade. Essa liberdade de poder ser feliz. De tirar um fardo que o Senhor fala, né? O jugo é leve. Mas o que acontece? Muitas vezes nós queremos carregar algo que não precisamos. A gente faz ficar mais pesado, né? Não, a gente faz uma tonelada. E os remédios a mesma coisa, né? Pois é. O remédio, muitas vezes, é necessário, né? O remédio, né? Igual você está falando, é uma muleta? Não. Vamos entender uma coisa. O remédio, quando a gente tem uma doença, quando a gente tem alguma ansiedade, depressão, existe uma mudança química no nosso organismo. Existe uma mudança química. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas vocês vão entender. Há 20 anos atrás, alguém aqui escutou falar em burnout? Uhum. Há 20 anos atrás? Não. Tá. Por isso que eu falei agora, né? Agora que a gente escuta. Vocês não tinham, ninguém escutava falar que era burnout. Não. Tá? Mas já existia, né? Não dessa forma. Não. Por quê? Vamos entender. A proporção é muito grande. Hoje, você vê o trânsito. Não precisa de falar muito. 5 anos atrás, a gente tinha prazer de falar assim, eu vou dar um pulinho aí na sua casa, rapidinho. A gente pegava o carro, pegava o ônibus, chegava rápido, não chegava? Hoje, você pode marcar 2 horas. Por quê? Está tudo muito rápido, a evolução está muito rápida. E o nosso corpo foi programado para X, para aguentar X. Só que o mundo cresceu de uma forma extraordinária que não supera essa linha aqui. Por isso, aonde que vem os remédios? Segura aqui, eu acho que vai ficar mais alto. Aonde que vem o remédio? Não, eu sei. Tá. A gente está num patamar aqui, que o nosso corpo consegue resolver, lidar. Só que o mundo ficou num nível tão hard que falta substâncias. Então, o remédio, ele vem o quê? Suplementar, ele vem complementar aquilo que a gente não está dando conta de produzir para conviver no meio ambiente, no meio social, no meio da vida dos outros. Então, essa é a questão do remédio. Depois... Obrigada. Qual você prefere? Você quer repor? É como se a gente não tivesse sido preparado para a velocidade que as coisas mudaram. Exatamente. Então, aí entra os medicamentos. E os medicamentos, muitas vezes as pessoas falam assim, quem toma remédio não tem fé. Gente, não tem ninguém que fala que não, isso não, né? Porque senão ia dar um pô de castigo.
Pois é. Porque ele entra para estabilizar. Ele entra para estabilizar. Fora isso, ele tem um período de duração, um período que ele vai fazendo efeito. Muitas vezes, vai precisar dele durante um período, depois vai substituir, depois vai tirar. Ou não. Tem algum problema? Falar assim, ai, Lorenza, eu estou quase morrendo e ainda continuo tomando remédio. Glória a Deus. Não, você não estava aqui bem conversando comigo. Não é? Então, a gente tem que pensar um lado positivo e entender, parar com esse preconceito. Às vezes, a pessoa vai se tratar a vida inteira, né? E tá tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo certo, Dani. Porque a depressão, ela é uma doença. Né? Isso é que a gente muitas vezes não entende. Eu já convivi com pessoas que têm depressão e é uma doença mesmo. Não é, a pessoa está fazendo gracinha ou não tem fé, ou né? Geralmente, muita gente julga dessa maneira e é o que a Lorenza falou, né? É muito cruel isso, porque a gente tem que entender que é uma doença, sim, né? Que não é frescura de ninguém. Né? E que muitas vezes vai ter esse tratamento ao longo da vida, mas a fé e Deus fortalecem para a gente. Exatamente. Gente, Deus nunca vai abandonar uma pessoa com depressão. Vamos pegar Elias. Não o Elias, ele estava num momento depressivo. Ele estava num momento triste, ele não estava dando conta. Mas Deus sustenta. Deus nos sustenta a toda hora. Mas ele precisou de ajuda. Deus foi lá, mandava aquela comidinha que ele não estava comendo, ele não estava dando conta. Uma pessoa no nível de depressão grande, ela não consegue muitas vezes levantar para tomar um banho. Ela não consegue. Então, quando alguém fala assim, é frescura, manda lá no livro que a gente tem de medicina, que olha lá, tem código, a doença tem um código. É uma das doenças também que mais mata. Não é à toa que a gente tem um mês só para ela. Tô vendo ela de amarelo, né? Ela tá representando. É mesmo, hoje era para ser o dia do amarelo, não do rosa, né? Eu vim mesclado aqui. Isso. Mas a que mais mata? É a depressão? Não, é uma das. É uma das que mais. Será? Tem algumas controvérsias, né? Então, assim, eu prefiro ficar no... Vamos falar da depressão hoje. Porque tem algumas... Porque, por exemplo, tem várias, a obesidade também tem outros fatores. Né? E que pode ser até a depressão, né? Com certeza. Pode. Não, sem dúvida. Aí a gente entra na trombose também, que a trombose é o que vai mais matar daqui a pouco. Mas vamos falar de vida. Vamos falar de vida. Eu queria falar um negócio, porque a minha família é muito... eu fui criada, né, num lar que meu pai é superdotado, meu irmão é superdotado. E aí lá em casa não teve uma criação cristã também. Glória a Deus que Deus me encontrou. E aí eu me apaixonei por Jesus. E eu experimentei grandes coisas com Deus. Então, né, foram coisas que eu experimentei a glória de Deus e favor e mereci tudo. Então, só que eu fiquei assim, mais de 10 anos, porque o Espírito de Deus é amor, alegria, paz, tudo isso. E o Espírito Santo, que é Deus, eles é a mesma coisa. Então, como eu vivia cheia do Espírito, porque eu me alimentava da palavra todo dia, eu orava todo dia e eu ia para o culto quase todo dia. Então, eu não conseguia entender alguém que era triste. Eu falava assim, essa pessoa não é crente. Eu pensava errado. Essa pessoa não pode ter o Espírito Santo. Só que aí aconteceu um caso meu igual a Elisa, eu tive um burnout. Coisa que eu jamais imaginava. Eu trabalhei na pandemia igual uma doida, socorrendo gente suicida, socorrendo não sei o quê. E daí eu tive. E depois disso veio uma leve, não sei o quê. Só que aí o médico deu um remédio que eu falei, eu não quero tomar isso. Mas ele, não, é por um período. Aí depois eu fiz uma consulta com a psicóloga 2 vezes. E ela falou assim, Melissa, você faz assim, todo pensamento
gera um sentimento que gera um comportamento. Então, e quem manda os seus pensamentos são todos seus. Uns são Deus, uns são os seus e outros são do inimigo. E então, vigie os seus pensamentos sempre cativos a Cristo. E isso está sendo super legal. A gente chama isso assim, pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo. Na verdade, Só um minutinho. Vocês estão ouvindo aí atrás? Então, trocar, né? Alô, alô? Aqui vocês estão me ouvindo também? Dani, vamos lá. Projeção vocal. Então, o que acontece? Fica até mais fácil para vocês fazerem esse exercício. Você não precisa segmentar o que é de Deus, o que é de Satanás, o que é o pensamento seu. A resposta é assim, Deus é bom, não é? Então, pronto. Você teve um pensamento de dúvida, um pensamento negativo que é ruim. Gente, está para onde? Está do lado que a gente não quer. Então, você entende, vê, depois eu posso até explicar como que a gente faz isso. Mas você nega esses pensamentos. Quando tem aquela dúvida, será que eu sou digna disso? Dúvida é de quem? Por que vocês vão ficar preocupadas se você fez certo ou errado? Bola para frente, tá? Não é negar. Isso é uma cognição que a gente traz para a realidade. Porque o que é oração? É orar mais ação. Você só vai orar se você realmente entender sobre o que é e colocar em prática. Tô certo aqui, pastora? Não é? E ainda então você falou, orar, colocar na ação e o vigiar, né? Que é muito importante. O que eu acho legal que você falou aí quando a pessoa que é uma obra de Satanás, quando você está assim, mas eu não sou digna, eu não sou digna. A palavra é muito viva, né? Muito viva. Então, várias vezes, assim, todas nós já passamos por altos e baixos. Isso são coisas da vida. Todo mundo é igual, né? A gente olha ali a vida de mídia social, de Instagram, todo mundo feliz, e maravilhoso, e tudo ótimo, mas está todo mundo principalmente nesses dias, né? Então, o que a gente pode... Vou te pedir as dicas finais para a gente falar, mas você até citou Elias na Bíblia, e a gente tem tantos personagens na Bíblia, né, que entram na sua caverna, e muitas vezes Deus permite que aquela pessoa fique na caverna até determinado ponto. Depois ele fala, sai, não está mais na hora de você estar naquela caverna. Então, nós temos esses altos e baixos, e nos baixos a gente precisa se policiar, né, para pegar a palavra ali e ver, eu não sou merecedora, mas peraí, vamos voltar na palavra ali, escreve, coloca na parede, o que você é em Cristo, né? Eu sou digna, eu sou filha, eu sou mais do que vencedora. Gente, quando eu falo, se você parar e pensar, nós somos imagem e semelhança dele, para tudo. Como assim? Né? Filha de Deus, princesas, né? Princesa do Senhor. Filha do dono do mundo, do Senhor de todas as coisas. O meu pai é dono de todas as riquezas, do ouro, da prata. Herdeira, né? Meu pai é assim, onde vocês é? Então, pronto. Ela queria falar. Com 21 anos, eu fui diagnosticada com depressão, foi para esquizofrenia, fiquei vários anos acamada, são dores terríveis que a gente tem. Tentei 2 psicólogos, mas o Senhor teve misericórdia de mim. Eu estou aqui para mostrar que o Senhor, Ele é poderoso, mas a gente
Paty, a Patrícia, porque no dia que ela me levou, eu não tinha nem condições de chegar ao posto para procurar atendimento, porque eu não sabia nem aonde eu estava. Porque as pessoas acham que depressão a gente está com preguiça. Quando eu tinha 20 poucos anos que eu comecei a dar depressão, a minha família falava que eu estava desconfiada, que a minha família evangélica, que eu era demônio, que eu era preguiçosa, que eu ficava dormindo, né? Dormia muito. Gente, a pessoa dorme é uma das características do nível da depressão, viu? Dorme, não come, Não, né? ela fica completamente não apática. pratica atividade física. Aí cheguei lá, todo mundo tem casa. Eu não entendi que era depressão. Eu assim, né? Aí cheguei com isso aqui. Vamos Não, outra coisa, gente, a depressão não está relacionada com o nível social. Tá? A gente precisa parar com isso. Eu também trabalho no meio de empreendedoras e uma vez eu escutei uma pessoa falando isso e eu dei uma chamada nela, com amor, mas eu exortei. Depressão é falta de trabalho. Eu tive que ficar calada, porque a gente estava num debate, né? E depois eu chamei ela no canto e falei, eu não acho legal você falar isso, porque isso não é real. Depois ela foi, nunca mais ela falou. Mas é uma coisa que as pessoas... tá faltando um tanque para você lavar. Não é assim? E a gente tem que ter cuidado, porque, lá, acabou nosso tempo. Ô, gente, pois Mas vamos só encerrar aqui. A gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que a gente tem um mês inteiro para isso, e é interessante falar. Muita gente não sabe que depressão é uma doença, e acaba que muitas vezes você pode estar contribuindo para aquela pessoa chegar até num suicídio, né? O que é muito grave, né? Então, vamos falar só rapidamente, em um minuto, como que a gente pode contribuir, né? Nós, como primeira coisa, não julguem. Esse é o número 1. Se você quer ajudar, se a pessoa falar com você, hoje eu não estou feliz, você vai calar a boca. Te entendo. Mas por quê? Como assim? Isso não existe. É o estado dela, é a fala dela. Vocês não estão ali para julgar nem questionar. Então a gente está ali. Só ouvir, parar e ouvir. Exatamente. A pessoa, nesse momento, se ela está falando, ela está confiando em você. Então a gente quer o quê? Abraçar essa pessoa. Muitas vezes, um abraço, gente, um abraço cura. Um abraço, ele cura de uma maneira única. Às vezes, em vez de você falar, só dê um abraço na pessoa. Fala aqui, eu estou aqui. É assim que a gente faz com o outro. Então, para esse Setembro Amarelo, eu falo, não julguem. Se você perceber algumas pessoas com algumas situações de afastamento, Vou dar uma outra dica, que desculpa, é porque veio na minha cabeça, eu senti no coração de falar com vocês. Quem é que tem adolescente? Tá. Fiquem atentos, tá? Com rede social. Porque está tendo muita automutilação. E desculpa, porque veio isso realmente para falar, tá? Além da automutilação, eles estão sendo levados a cometerem suicídios. Então, pais, mães, fiquem na cola. Eu falo muito isso com minha filha. Fala assim, mas e minha privacidade? Eu falei, você não tem privacidade. Quando você não tiver 18 anos, a privacidade sua é minha. Por quê? Porque isso aqui, gente, pode levar a um suicídio. Isso aqui pode levar a um suicídio. Se for mal usado, se tiver pessoas conduzindo, é perigoso. E outra coisa, maior nível, outra coisa que contribui para a depressão, que pode levar ao Setembro Amarelo,
vamos falar assim, ao suicídio, é o nível de comparação, que é altíssimo. Então, se vocês puderem, reduzam. Se você está achando que você não está no momento legal, tem uma coisa que chama silenciar, não tem, Dani? Silenciar. Silencia e veja só aquilo que te agrega. Sai, né? Sai um tempo. Sai, às vezes as pessoas não dão conta. Não dão conta. Mas silenciar, escolher, fazer um mapa já ajuda. Gente, esse é muito maravilhoso, esse tema. Obrigada. Mas nós não temos tempo, né, Dani? Passar aí pra gente. Pois é, nós duas aqui. Queria te agradecer toda a sua sabedoria, conhecimento. Acho que foi edificante mesmo. Né? Espero que tenha sido para vocês. Agradecer a Fê também. E vamos para o nosso culto agora. Eu queria orar por você.